Muito bem, então aqui neste nosso sexto encontro da nossa catequese para adultos, nós finalmente chegamos na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo. Porque até então nós tínhamos visto, primeiro, que Deus ele cria, e ele cria por um ato libérrimo de amor. Então, nem o homem e nem criatura alguma é para completar alguma coisa que faltasse em Deus, mas pelo contrário, ele é tão íntegro, tão perfeito, que toda criatura existe para ser feliz conhecendo a ele. Então, a criação não se deve por uma carência de Deus, mas por uma superabundância. Ele é o bem de tal modo que ele é difusivo, que ele cria para o bem das criaturas. Nós, seres humanos, fomos criados não para suprir uma carência de Deus, mas para que nós, sendo inteligentes, pudéssemos conhecê-lo e, conhecendo-o, fôssemos felizes. Então, nós fomos criados com uma finalidade muito clara: conhecer a Deus e ser feliz conhecendo-o. Então, toda a humanidade que, por força de sua cultura ou tempo, não busca ou conhece a Deus, não cumpre com a finalidade para que ela foi feita e não é feliz. Agora, o homem que busca a Deus e o conhece, então ele cumpre a sua finalidade. E aí ele alcança, por fim, a felicidade. Então, se o homem foi criado para conhecer e amar a Deus, por que é que as outras criaturas irracionais que não são capazes de conhecer e por isso não podem ser felizes, por que que elas foram criadas? Ora, toda a criação foi feita para o homem e o homem foi feito para Deus. Então, os animais irracionais, os cachorrinhos, os gatos, as aves, os animais selvagens, as árvores, os minerais, tudo foi criado para o homem. Para que o homem tivesse uma condição de vida tal que ele pudesse se dedicar ao conhecimento de Deus e, conhecendo-o, fosse feliz. E sendo feliz o homem, Deus se alegra, porque ele que é o bem, criou as coisas para participar da sua felicidade. Então, a criação foi feita para isso, mas aconteceu um acidente no meio do caminho. Qual foi o acidente que aconteceu no meio do caminho? O pecado original, Adão e Eva. Adão e Eva viraram as costas para a felicidade que Deus tinha reservado para eles, e, ouvindo a tentação da serpente, quiseram ser como Deus, e não só uma criatura necessitada de Deus. A tentação da serpente foi justamente essa: quereis ser como Deus? Coma dessa fruta. Então, Adão e Eva voltaram as costas para Deus e o pecado entrou no mundo. E quais foram as consequências do pecado? O homem que tinha uma integridade, isto é, o homem que tinha sido feito, criado por Deus, constituído em plena bondade, em plena harmonia, ele ficou desarmônico. Ele criou inimizades entre si, uma inimizade entre si e a criatura, e uma inimizade com Deus. E aí vem toda a história de Caim e Abel, um irmão que mata o outro, o egoísmo que começa a nascer, a morte que advém do pecado. Tudo isso por conta do pecado original. O homem vira inimigo de Deus. E então Deus
ele cria um plano de salvação para o ser humano. E ele começa esse plano chamando um homem, Abraão. Tudo que vem a partir de Abraão é sempre voltado para Jesus. Os patriarcas existem para poder prefigurar em Jesus. Os profetas existem para poder falarem de Jesus. A história do povo de Israel é para mostrar qual que é a história do povo de Deus, que recebe os bens de Deus, mas que mesmo assim traem a Deus, mas que são perdoados por Deus e recebem de novo todos os bens de Deus e traem a Deus novamente, mas Deus os perdoa nesse ciclo até a consumação dos tempos. Mas Deus ele chama um primeiro homem, Abraão. Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem um filho, Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, para essas 12 tribos, Deus dá uma terra prometida, que eles alcançam passando por meio do Mar Vermelho. E aí então, o povo de Deus se reúne e é governado por juízes. O livro de Juízes, ele mostra muito bem essa história do povo de Deus, que recebe o bem de Deus, mesmo assim o trai, e aí se converte, pede misericórdia, Deus perdoa, recebe os bens de Deus, e aí trai a Deus de novo, e aí depois se converte, pede perdão, Deus perdoa. E tudo isso nós já vimos no nosso primeiro bloco de catequese, né? Até que o povo de Israel começa a se organizar de um jeito diferente. Não mais por juízes, mas por reis. E aí vem o rei Davi, né? A partir do rei Davi, o reino de Israel se divide. Reino do norte e reino do sul. E aí surgem os profetas. Profetas para anunciar a destruição do reino por conta da infidelidade do povo, e outros para anunciar a restauração do reino, né? E esses profetas, eles falam de um modo imediato para aquela situação particular, o povo que está sendo invadido e que buscava a salvação, mas que falavam também de um modo imediato já de Jesus Cristo. Os profetas todos anunciam a Jesus. E na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. Jesus vem à terra. O mundo que jazia nas trevas encontra uma luz, que é Jesus. Então, toda essa história da salvação, que brevemente eu passei com vocês em 8 minutos, é só para recordá-los, né? Esta é a história da nossa salvação. Deus, ele cria por amor, ele satisfaz o nosso coração que tem sede de Deus, ele constitui uma história de salvação com patriarcas, juízes, reis, profetas, para poder anunciar, prefigurar, falar de Jesus, para que na plenitude dos tempos Jesus pudesse vir à terra e salvasse o homem que se perdeu no pecado, com Adão e Eva. A plenitude dos tempos chegou com Jesus Cristo. Bom, então, quem é Jesus Cristo? Né? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Lembram como que a Trindade é gerada? O Pai existe desde toda a eternidade. E ele, conhecendo-se, ele gera um verbo, que é a sua imagem. Esse verbo é o Filho. O Pai ama o Filho ama o Pai. E dessa relação de amor procede uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Muito bem. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem como? Em uma
Trindade, isso, mas tem uma palavrinha que é muito importante. Em uma relação de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em uma relação de amor eterna, né? Por isso que ele é autossuficiente, não precisa do homem. Por isso que ele cria só por amor. Então, na plenitude dos tempos, quem é que se encarna? Quem é que se faz carne? Quem é que entra na história? Quem é que toma as nossas fraquezas? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Hã? A senhora? O Filho, que é quem? A primeira, a segunda ou a terceira pessoa? A segunda pessoa da Trindade. Então, na plenitude dos tempos, a segunda pessoa da Trindade assume uma natureza humana e, de um modo maravilhoso e único, essa palavra é difícil, vocês vão ter que repeti-la, por uma união hipostática, por uma união hipostática, a natureza humana e a natureza divina, sem separação e sem que uma perca as suas qualidades para a outra. Elas se unem em Jesus Cristo. De tal modo que Jesus, ele é homem? É homem. E ele é Deus. E sendo Deus, ele não deixa de ser homem. E sendo homem, ele não deixa de ser Deus. E este Deus impassível, quer dizer, que não podia sofrer paixões, sofrimento, com a natureza humana, ele passa a sofrer, passa a chorar, passa a sofrer fome, frio, ele chora. E tudo isso por quê? E para quê? Para que a segunda pessoa da Trindade se faz carne e habita entre nós. Por que que no Natal a gente celebra um Deus que vem ao nosso encontro? Primeiro, são 4 razões. E isso o catecismo nos ensina. Quem aí trouxe o catecismo, pode abri-lo no parágrafo 457, desculpa. 457. O catecismo, ele vai dar 4 razões da encarnação do Verbo. A primeira, o Verbo se fez carne para salvar-nos. Acharam aí? 457. O Verbo se fez carne para salvar-nos. Lembra que nós falamos que a ofensa que um homem faz para Deus é uma ofensa infinita? Por quê? Porque o grau da ofensa não se mede por aquilo que você faz, mas se mede pela dignidade do ofendido. Como a dignidade de Deus é infinita, qualquer ofensa que você faça a Ele, essa ofensa tem um valor infinito. Como é que, com justiça, nós podíamos reparar essa ofensa que nós fizemos para Deus? Não podíamos. Qualquer ofensa feita para Deus que tem uma dignidade infinita é impossível do homem reparar. Então, foi necessário que... Vou falar essa coisa aqui só para deixar claro, porque está sendo gravado, mas para vocês não interessa. Foi necessário, por uma necessidade dita hipotética, que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se fizesse carne, para que,
como homem, ele pudesse oferecer um sacrifício e como Deus, ele pudesse dar uma dignidade infinita para esse sacrifício. Se o Verbo não tivesse sido feito carne, o homem não poderia, com justiça, reparar o pecado, a ofensa que fez contra Deus e ser salvo. Então era necessário que a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, se fizesse carne, para que, sendo homem e Deus, ele reparasse a nossa ofensa e conquistasse para nós a salvação. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Precisava o Verbo se fazer carne? Deus não podia, por um simples estralar de dedo, perdoar os nossos pecados? Resposta: podia, mas não seria um perdão com justiça. E como Deus ele é infinitamente justo, ele quis que o ser humano pudesse, com justiça, merecer a salvação. Como? Tendo um ser humano unido com Deus. Então, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, ele pôde oferecer um sacrifício para o Pai na cruz e na cruz pedir perdão pelos pecados do mundo inteiro. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí o Pai, olhando para aquela cruz e vendo o seu filho se oferecendo daquele modo, ele entrega para o mundo todo, com justiça, a sua misericórdia, fazendo com que os homens possam, a partir de agora, inclusive, merecer as coisas com justiça diante de Deus. Eu tenho clareza que nem todos esses termos, essas palavras, vocês conseguem entender na sua plenitude. Mas é importante que vocês saibam que era necessário que Deus ele se fizesse carne para nos salvar. Então, primeiro motivo pelo qual o Verbo se fez carne, salvar-nos, nos dar a salvação, a reconciliação. Segundo motivo pelo qual o Verbo se fez carne, 458, aí o catecismo. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Por mais que o Pai falasse no Antigo Testamento que Deus ele ama, que Deus ele é Pai, que Deus ele perdoa, nós nunca iríamos entender mais ou menos a medida do amor de Deus se não tivesse a cruz. Se o Verbo não tivesse se encarnado, se Deus não tivesse assumido uma natureza humana, vivido o que ele viveu, vivido a pobreza, a fome, o frio, a traição, a cruz, se ele não tivesse passado por isso, nós nunca iríamos saber o tamanho do amor de Deus. Nós poderíamos entender que Deus é bom, que Deus ele é perfeito, que Deus ele é o ser, que Deus ele é onisciente, que Deus ele é onipresente, mas nós não iríamos saber com toda a clareza que ele é também amor e que esse amor supera tudo. Então, por que é que o Verbo se fez carne? Por que na plenitude o Verbo se encarnou? Primeiro, para nos salvar. Segundo,
para que assim conhecêssemos que Deus, Ele nos ama. Só que eu falei que tem 4 motivos, né? Então tem um terceiro aí. O terceiro está no parágrafo 459 do Catecismo. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Então, o Verbo se fez carne para nos salvar, o Verbo se fez carne para que nós conhecêssemos o amor, mas também para apresentar como que um homem deve viver. Diante das acusações injustas, como é que Jesus se comportou? Com rebeldia? Não. Então ele mostrou, diante das acusações injustas, vocês se silenciem. Diante do sofrimento da cruz, vocês não voltem para trás. Olha, é muito importante que vocês deem a vida de vocês pelos outros. É importante que vocês não se apeguem, que vocês confiem na providência. Imagina Jesus de cidade em cidade com 12 apóstolos e mais o povo todo que o seguia, sem trabalhar, né? Como que eles viviam? Tinham alguma segurança financeira? Não. Então, olha, é importante que vocês confiem. É importante que vocês se silenciem. É importante que diante do sofrimento vocês não deem para trás. Ele viveu por 30 anos com a mãe dele. Só a partir dos 30 ele teve a vida pública. A submissão aos pais. Por 30 anos, submisso a Nossa Senhora. Quando ele se perde no templo, né? E aí Nossa Senhora, mas nós estávamos te procurando, né? Mas eu precisava fazer a vontade do Pai. E a palavra continua, né? E era-lhes submisso. Jesus submisso ao pai e à mãe. Este pai e mãe que era infinitamente inferior a ele. Ele é Deus. Mas com uma humildade. São Paulo vai falar, né? Ele não se prevaleceu da sua condição divina, mas se entregou na morte, e morte de cruz. Então, Jesus ele também se fez carne para ser um modelo de santidade para nós. Olha, é essa a estatura do homem perfeito. É desse jeito que um homem maduro deve viver. Contando a parábola do domingo agora, né? Falando do samaritano que viu e sentiu compaixão. É isso. Ele veio nos ensinar a viver como ele, ver e sentir compaixão das pessoas. Aqueles que estavam matando-no, ele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus ele é modelo de santidade para nós. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus e imitá-la. São Paulo fala, né? Sede meus imitadores. Se devemos imitar a São Paulo, muito mais devemos imitar Jesus. Então, o Verbo se fez carne para nos salvar, porque nós precisávamos de salvação. O Verbo se fez carne para que nós conhecêssemos o seu amor. E ele se fez carne para ser um modelo de santidade para nós. E tem um quarto motivo pelo qual o Verbo se fez carne, que é o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Parágrafo 460. Isso aqui é muito profundo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou para que nós pudéssemos viver a vida de Deus.
Deus se fez homem para que o homem pudesse ser Deus. Então, a partir do batismo, nós recebemos aquela sementinha de mostarda do que o Evangelho fala, que é a vida de Deus em nós. Ela está pequenininha, mas se nós vamos desenvolvendo-a pelos sacramentos e a oração, essa semente vai crescendo. E essa semente é a vida de Deus. E como que é a vida de Deus? É amor. Então, se essa semente cresce pela oração e os sacramentos, nós vamos amando como Deus amou, como Jesus ama. Nós vamos perdoando como Jesus perdoou. Nós vamos sendo sábios como Jesus foi sábio. Nós vamos edificando as pessoas como Jesus edificou as pessoas. E aos poucos, nós vamos nos configurando a Deus. Este quarto motivo da encarnação é maravilhoso. Ele quer que nós vivamos a vida dele. E qual que é a vida dele no mais profundo? A Trindade é, aquela palavra importante, relação de amor. Então, à medida que nós vamos vivendo a vida de Deus, nós vamos vivendo essa relação de amor com a Trindade. E aí nada nos sufoca, nada nos pesa. É maravilhoso ler e ouvir isso. As 4 razões porque Jesus, ele se fez carne. Primeira, para nos salvar. Depois, para que nós conhecêssemos o seu amor. Depois, ele se fez carne para ser um modelo de santidade. Depois, para que nós participássemos da vida divina de Deus, que é relação de amor. Bom, mas o que é que me garante que esse Jesus de 2000 anos atrás, ele é de fato Deus? E que, sendo Deus, ele pudesse me salvar, pudesse ser modelo, pudesse manifestar o amor, pudesse nos tornar partícipes da vida divina. Uma certeza absoluta nós só temos pela fé, mas nós temos razões de credibilidade pela qual nós nos apoiamos e falamos, Jesus é Deus. O catecismo também dá essas razões de credibilidade. A partir do número 156. Abra aí no parágrafo 156 do catecismo. Ele começa falando assim: cremos por causa da autoridade de Deus que se revela. Então, primeira coisa, eu sei que Jesus é Deus pela autoridade de quem revelou. Mas, para que o exercício da nossa fé fosse conforme a razão, porque fé e razão andam juntas, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados por provas exteriores da revelação. Então, quais são as provas exteriores da revelação? Aquilo que me dá um motivo de credibilidade, no qual eu posso dizer, Jesus é Deus. Ora, primeira coisa, a profecia, as profecias. Tudo que os profetas disseram se cumpriu em Jesus. Como é que um homem, há 500, 300 anos antes de Cristo, pudesse prever tudo o que aconteceu em Jesus? E em Jesus tudo isso se realizasse. Por exemplo, Isaías ele fala assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Uma virgem concebeu com Jesus? Na plenitude dos tempos, uma virgem concebeu? Sim ou não? Nossa Senhora é virgem ou não é virgem? E ela concebeu? Então a profecia aqui se cumprindo. E o nome de Jesus? Emanuel, Deus conosco. Então,
Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. O cumprimento da profecia em Mateus 1, 22, 23. Maria concebe por obra do Espírito Santo, e Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco. Miqueias, capítulo 5, versículo 1, diz: E tu, Belém, tão pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá para mim aquele que há de reinar sobre Israel. Onde é que Jesus nasceu? Em Belém. E isso Miqueias já estava profetizando muito antes de Jesus vir. Depois, Jeremias, profeta, capítulo 23, versículos 5 e 6, diz: Suscitarei para Davi um rebento justo, que reinará como rei e agirá com sabedoria. Como é que as pessoas chamavam Jesus? Jesus, filho de Davi. Da descendência de Davi virá um rei que reinará com sabedoria. Em Lucas capítulo 1, versículo 32, o anjo Gabriel diz a Maria que Jesus herdará o trono de Davi, seu pai. Jeremias 23, versículos 5 e 6, que é essa, né? Isaías 53, versículo 7, falando de um tal de um servo sofredor, Isaías fala. Foi maltratado, mas se humilhou e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro. Quem que é esse? Jesus. Mas Isaías está escrevendo isso aqui 700 anos antes de Cristo. O Salmo 22 fala: Transpassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Quem que foi transpassado as mãos e os pés? Jesus. No Êxodo e no Salmo 34 também fala: nenhum de seus ossos será quebrado. Lembra que na cruz o guarda foi quebrando os pés dos 2 ladrões que estavam do lado de Jesus, mas quando chegou para quebrar os ossos de Jesus, falou: não, ele já está morto. Aí não quebrou, aí perfurou com uma lança. Por quê? Porque estava profetizado: nenhum dos ossos será quebrado. O Salmo 16 fala: não abandonarás minha alma na morada dos mortos, nem deixarás teu santo conhecer a corrupção. Jesus conheceu a corrupção? O corpo dele ficou corrompido? Ele morreu, mas ressuscitou no 3º dia. Então, aqui eu selecionei algumas profecias messiânicas para dizer, elas existem e são numerosas. Então, o primeiro motivo de credibilidade que eu quero falar para vocês, para nós crermos que Jesus é Deus, é: as profecias todas se cumprem em Jesus Cristo. Depois, os milagres. As curas inexplicáveis, os restabelecimentos, tudo que Jesus realizou. É um motivo sério de credibilidade, de que Jesus ele é Deus. É por isso que eu creio que Jesus é Deus? Não, mas isso dá razões para a minha razão em assentir com o que a fé ensina. Jesus é Deus, entendeu? Eu não creio porque as profecias se cumpriram, mas isso me dá bases para que a minha fé seja racional. Eu creio por quê? Porque Deus me revelou. Mas essa revelação, ela tem um respaldo, ela tem motivos de credibilidade. E um motivo de credibilidade maravilhoso é a igreja. Jesus escolhe 12 homens simples, pescadores, pobres, e esses 12 homens mudam a história do mundo com a sua pregação, com as suas missões.
Como é que 12 homens simples e ignorantes, com todo o perdão da palavra, queridos santos apóstolos, eles podem evangelizar o mundo inteiro e fazer com que todos assintam com a palavra de Deus? É só por uma razão divina. E depois, essa instituição edificada sobre os apóstolos, que é a igreja, prevalecendo por 2000 anos, com tantos, novamente com perdão das palavras, com tantos canalhas querendo destruí-las, dentro delas, padres e bispos e papas. Como que com tantos homens pecadores, essa igreja manteve-se santa, una e católica? Somente por um milagre. Nem o Império Romano sustentou-se por tanto tempo. Mas a Igreja Católica, ela se mantém viva. Como é que nós podemos explicar isso? Com tantos homens maus dentro dela. A começar por nós. Só Deus. E os santos da igreja, esses luminares maravilhosos, esses homens que viveram o que Jesus ensinou, esses homens que acreditaram na igreja, esses homens que ouviram a palavra da igreja, tudo que é realizaram na vida deles, os milagres que acontecem na vida deles, a santidade que acontece na vida deles, tudo isso oferece para a nossa razão motivos de credibilidade para dizer: sim, este Jesus, nascido de Maria, que fundou a Igreja Católica, este Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. A Ele eu me submeto, a Ele eu confio a minha vida, a Ele eu entrego a minha família. E é de acordo com a sua palavra que eu quero guiar os meus passos e a minha história. É maravilhoso olhar para a história da igreja, a história dos santos, a história de Cristo. E ver o poder de Deus em tudo isso. E olhar para a tua história. E ver já o que Deus realizou em você. Ver como que você é salva hoje, porque o Verbo se fez carne. Ver como você hoje tem um guia moral, porque o Verbo se fez carne. Ver como você hoje pode saber e experimentar o amor de Deus, porque o Verbo se fez carne. Ver você que pode participar da natureza divina de Jesus e amar como Deus, porque o Verbo se fez carne. E tudo isso nós vivemos pela fé, mas com motivos de credibilidade, uma razão maravilhosa por trás, que são as profecias, os milagres e a igreja.